Autoconhecimento não é um conceito abstrato. É um processo prático, vivo e profundamente transformador. Muita gente fala sobre se conhecer, mas poucas pessoas realmente entendem como fazer isso de forma real, porque o autoconhecimento não acontece apenas lendo frases bonitas, assistindo a vídeos ou repetindo afirmações. Ele acontece quando você começa a se observar com verdade. Confie no poder do campo universal. Nada é por acaso. Se esta mensagem chegou até você, aceite, acolha. O universo te escuta. Você não está sozinho. Então, veja, o primeiro passo para realizar o autoconhecimento é simples, mas não é fácil. Primeiro, você deve parar de viver no automático. Grande parte das pessoas acorda, reage ao dia, cumpre tarefas, se distrai e dorme, sem perceber o que sente, sem questionar o que pensa, sem entender por que age da forma que age. Conhecer a si mesmo começa quando você cria pausas. Pausas para se observar, para perceber seus pensamentos. Pausas para reconhecer suas emoções. E aqui entra algo essencial: observar sem julgar. Porque, se toda vez que você olhar para dentro, você se criticar, se culpar ou se rejeitar, você vai continuar fugindo de si mesmo. Autoconhecimento exige presença e honestidade. Perguntas simples podem abrir caminhos profundos. Por que isso me incomodou tanto? De onde vem esse medo? Esse pensamento é realmente meu? Ou eu aprendi isso com alguém? Essas perguntas começam a revelar padrões. E padrões são como códigos invisíveis que dirigem a sua vida. Você pode perceber, por exemplo, que sempre reage da mesma forma em certas situações, que atrai o mesmo tipo de relacionamento, que sente medo quando precisa crescer. Nada disso é por acaso. Tudo isso é reflexo do que está dentro. Outro ponto fundamental no autoconhecimento é o contato com as emoções. Muitas pessoas foram ensinadas a reprimir o que sentem, a evitar tristeza, esconder raiva, ignorar inseguranças. Mas aquilo que você não olha te controla. Quando você começa a observar e acolher seus sentimentos de verdade, sem fugir deles, você, finalmente, começa a entender o que existe dentro de você. E entender traz liberdade. Além disso, o autoconhecimento também passa pela identificação de crenças. Crenças são ideias que você aceita como verdade, e muitas delas foram instaladas sem você perceber. Eu não sou capaz. Isso não é para mim. Eu sempre fracasso. Quando você acredita nisso, sua vida se molda a partir disso. Mas quando você questiona essas crenças, você começa a se libertar. Outro caminho poderoso é o silêncio. Em um mundo cheio de estímulos, barulho e distrações, ficar em silêncio se torna raro. Trata-se do silêncio em que você se encontra, seja através da meditação, da contemplação, ou simplesmente de momentos consigo mesmo. O silêncio revela pensamentos, revela emoções, revela quem você é por trás de tudo que você aprendeu a ser. E existe algo muito importante que precisa ser dito. Autoconhecimento não é só luz. Ele envolve principalmente olhar para as suas sombras, para suas inseguranças, seus medos, seus comportamentos que você não gosta. Mas isso não é negativo. Pelo contrário, isso é libertador, porque tudo aquilo que você reconhece, você pode transformar. E tudo aquilo que você nega continua te limitando. O autoconhecimento também se manifesta nas escolhas. Quando você se conhece, você começa a dizer não com mais clareza. Começa a respeitar seus limites. Começa a fazer escolhas mais alinhadas com quem você realmente é. E isso muda tudo. Muda seus relacionamentos. Muda sua forma de trabalhar. Muda sua energia. Muda sua vida. Realizar o autoconhecimento não é algo que acontece de um dia para o outro. É um caminho contínuo, um processo de camadas. Quanto mais você se aprofunda, mais você descobre. E quanto mais você descobre, mais livre você se torna. O autoconhecimento é uma das jornadas mais importantes que um ser humano pode realizar. E, ao mesmo tempo, uma das mais desafiadoras. Isso porque conhecer a si mesmo
não significa apenas saber do que gosta ou quais são seus objetivos. Significa compreender as forças invisíveis que influenciam seus pensamentos, emoções, escolhas e comportamentos. Na maior parte do tempo, as pessoas vivem reagindo à vida sem perceber o que acontece dentro delas. Uma palavra, uma crítica ou uma situação inesperada desperta emoções intensas e a reação acontece quase automaticamente. Depois, surgem perguntas como por que eu fiz isso? Ou por que sempre acontece a mesma coisa comigo? O autoconhecimento começa justamente quando você deixa de apenas reagir e passa a observar. Observar a si mesmo é desenvolver a capacidade de perceber seus pensamentos, sem acreditar que todos eles representam a verdade. É reconhecer suas emoções sem permitir que elas comandem todas as suas decisões. É entender que sentir medo, tristeza, insegurança ou raiva faz parte da experiência humana, mas que essas emoções não definem quem você é. Outro aspecto fundamental do autoconhecimento é identificar seus padrões. Todos nós criamos padrões ao longo da vida. Eles surgem a partir das experiências que vivemos, da educação que recebemos e das interpretações que fazemos dos acontecimentos. Com o tempo, esses padrões passam a dirigir nossas escolhas de maneira quase automática. Talvez você perceba que sempre evita conflitos, mesmo quando deveria expressar sua opinião. Talvez tenha dificuldade para confiar nas pessoas, ou talvez sinta necessidade constante de agradar a todos. Esses comportamentos não aparecem por acaso. Eles costumam ser respostas aprendidas ao longo da vida. Quando você identifica esses padrões, deixa de ser apenas alguém que vive suas experiências e passa a compreender por que elas acontecem. Essa compreensão amplia sua liberdade. Afinal, é muito mais fácil transformar aquilo que você consegue enxergar do que aquilo que permanece escondido. O autoconhecimento também envolve reconhecer seus valores. Muitas pessoas vivem tentando atender às expectativas dos outros e acabam se afastando daquilo que realmente faz sentido para elas. Quando isso acontece, surge uma sensação constante de vazio ou de insatisfação, mesmo quando tudo parece estar bem. Conhecer seus valores significa descobrir aquilo que realmente é importante para você. É entender quais princípios deseja seguir, quais ambientes fazem bem à sua vida e quais situações drenam sua energia. Quanto maior esse conhecimento, mais coerentes se tornam suas escolhas. Outro ponto essencial é aprender a reconhecer seus limites. Muitas pessoas acreditam que dizer não é egoísmo. No entanto, quem não conhece seus próprios limites acaba vivendo para atender às necessidades dos outros e se desconectando de si mesmo. O autoconhecimento ensina que respeitar seus limites é uma forma de respeito pela própria vida. Também é importante compreender que o autoconhecimento não consiste apenas em descobrir qualidades. Ele exige coragem para reconhecer fragilidades, medos, inseguranças e comportamentos que precisam ser transformados. Esse contato com aspectos menos confortáveis da personalidade não deve gerar culpa, mas consciência. Afinal, aquilo que é visto pode ser compreendido, e aquilo que é compreendido pode ser transformado. Ao longo desse processo, muitas crenças começam a ser questionadas. Ideias que antes pareciam verdades absolutas passam a ser observadas com mais clareza. Você percebe que nem tudo o que pensa corresponde à realidade, e que muitas convicções foram construídas a partir de experiências antigas que já não representam quem você é hoje. Com o tempo, o autoconhecimento desenvolve uma relação mais saudável consigo mesmo. Em vez de buscar perfeição, você aprende a cultivar consciência. Em vez de lutar contra quem é, aprende a compreender sua própria história. E em vez de viver tentando controlar tudo o que acontece ao seu redor, passa a dedicar mais atenção ao que realmente pode transformar, sua maneira de perceber, interpretar e responder à vida. Esse processo não tem um ponto final. Cada experiência vivida revela uma nova oportunidade de aprendizado. Cada desafio mostra aspectos de você que ainda podem ser compreendidos. Cada mudança amplia sua consciência.
Por isso, o autoconhecimento não é um destino. É um caminho permanente de descoberta. Quanto mais você se conhece, mais liberdade conquista para fazer escolhas conscientes, construir relações mais saudáveis, desenvolver equilíbrio emocional e viver de forma mais alinhada com quem realmente é. Conhecer a si mesmo não elimina todos os desafios da vida, mas transforma profundamente a maneira como você enfrenta cada um deles. E, muitas vezes, essa mudança de consciência é o início das maiores transformações que uma pessoa pode experimentar. Então, se você quer começar, comece simples. Observe-se, questione-se, sinta, permaneça presente, porque dentro de você existem respostas que nenhuma outra pessoa pode te dar. E quanto mais você se conhece, mais você se aproxima da sua essência. E viver a partir da sua essência é a maior forma de realização que pode existir.